Tá rolando treta nos bastidores do Fluminense. Eu vou trazer essas informações para você nesse vídeo. John Arias, staff Fluminense. Vou contar tudo para você. Notícias de duas fontes distintas. Também vou falar que tem jogo do Campeonato Brasileiro que interessa o Fluminense hoje. Também vou relembrar você, torcedor tricolor, o Fluminense já tá postando videozinho, a FIFA, né, fazendo collab com os clubes, divulgando já a Copa do Mundo de Clubes, né, falando que vai ser um marco, né, na história do futebol mundial de clubes. Também vou trazer essas informações para vocês dos clubes que já estão classificados, quem falta aí, né, ainda tá faltando 2 clubes. Deixe seu like, ative as notificações e comenta aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço pra você. Vamos começar falando da rodada do Campeonato Brasileiro, que tem jogo atrasado hoje, que será feito entre Juventude e Cuiabá. Cuiabá e Juventude. O jogo vai ser na Arena Pantanal, às 8 da noite. Duelo adiado da 16ª rodada. E o Juventude está ali ainda brigando contra o rebaixamento. É um jogo que interessa a gente, e o Cuiabá é o penúltimo com 21 pontos. O Juventude tem 28 pontos. Eu já vou colocar a tabela do Campeonato Brasileiro, mas antes eu quero relembrar você, torcedor tricolor. Fluminense tem um jogo atrasado para fazer. Trata-se do duelo contra o Atlético Paranaense pela 17ª rodada no Maracanã. A data ainda não foi definida. E aí, ó, falando da classificação, ó, o Juventude está em 14º com 28 pontos. E aí o Juventude, com esse jogo, pessoal, o Juventude vai chegar a 25 jogos. E aí o Juventude não vai ter mais jogo a menos a fazer, fazendo esse com o Cuiabá. O Cuiabá ainda teria mais um a se fazer. E aí o panorama seria muito ruim o Juventude vencer, mas também seria muito ruim o Cuiabá vencer, porque aí chegaria a 24, já encostaria um pouco, né? O Cuiabá venceu na última rodada o Criciúma de virada. Então, assim, um empatezinho acho que tá bom demais, porque aí o Fluminense tem um confronto contra o Juventude na próxima rodada do Campeonato Brasileiro no Alfredo Jaconi. Com a vitória poderia passar a equipe gaúcha e a gente tem um jogo a menos, teria um jogo a menos também em relação ao Juventude, esse contra o Atlético Paranaense no Maracanã. E aí o Fluminense poderia até, caso vença o Juventude, abrir pontos de distância, de vantagem à equipe gaúcha. Mas o Campeonato Brasileiro, você pode ver aqui, tá muito embolado do meio para trás, né? Você tem ali o primeiro bloco, né, com Botafogo com 50 pontos, Fortaleza, até ali o São Paulo 41. Aí tem o Bahia ali, a gente bota até o Bahia. Bahia só tem 2 pontos a menos que o São Paulo. Até o 7º ali é o primeiro bloco. E aí, do 8º para baixo, meu amigo, a diferença é muito pouca. É menos de 10 pontos, né? Do Vasco para o Corinthians, que é o primeiro da zona. Então tá tudo muito embolado. Acho que ainda vai ter mudanças, vai ter mexidas significativas. Tem muita gente ainda que tá ali perto da zona do rebaixamento. Eu considero que do Vasco para baixo, do 8º para baixo, tem que vigiar, meu amigo, até o final do campeonato. Por enquanto, nessa pontuação aí, ainda tá brigando também contra o rebaixamento, claro, com uma folga muito grande, principalmente se você colocar aí que o Vasco tem 7 pontos acima do Fluminense e 9 acima do Corinthians. Estamos falando de 3 rodadas perfeitas aí, né, que é muito difícil os times da zona do rebaixamento ou que estão brigando conseguir, mas o Fluminense tem conseguido. Então o panorama é esse, torcedor tricolor. Eu vou seguindo aqui, agora eu vou falar do Mundial de Clubes, porque o Fluminense disputará o Super Mundial de Clubes no ano que vem. E como eu disse na introdução, a FIFA já está fazendo a divulgação com os clubes dessa competição. O Fluminense soltou, né, uns vídeos dias atrás, né, nos últimos dias. Não vou colocar aqui porque a FIFA é muito rigorosa com essa questão dos direitos comerciais. Mas, ó, vou colocar aí na tela, já tá aí, ó, os times classificados para esse super mundial. Gente, é só a primeira linha do futebol. Claro que tem outros gigantes mundiais de fora aí,
mas é muita gente importante de todos os cantos do planeta. Al-Ahly do Egito, Al-Ain, o Al-Hilal, Atlético de Madrid, o Auckland City, o Bayern de Munique, o Benfica, o Boca Juniors, o Borussia Dortmund, o Chelsea, o Leão do México, o Esperance da Tunísia, Flamengo, Fluminense, Internazionale de Milão, Juventus, Mamelodi Sundowns da África do Sul, Manchester City, Monterrey, Pachuca, Palmeiras, Porto, Paris Saint-Germain, Salzburg, o Real Madrid, River Plate, o Seattle Sounders, o Ulsan Hyundai, o Urawa Reds e também o Wydad Casablanca. Tá faltando uma vaga aqui da Conmebol, que será definida ou pelo campeão de 2024 ou pelo ranking, né? Porque caso Fluminense ou Flamengo, Palmeiras já saiu, né? Vençam essa competição, o River Plate a gente pode colocar no bolo, porque o River já está classificado também via ranking. Então, Fluminense, Flamengo ou River Plate ganhando essa Copa Libertadores, a Conmebol vai ter que passar essa vaga para alguém no ranking, tá? Então, ainda tem essa definição e também do time da sede, né? O convidado da sede lá dos Estados Unidos a ser definido também. Então, tá assim o panorama do Super Mundial de Clubes, um marco do futebol mundial, tá certo? Vou mandar um abraço agora pra galera que tá sempre acompanhando os vídeos da Central. Pro Zé White de Teresópolis, o Almir de Volta Redonda, o Manuel Caetano de Natividade Rio de Janeiro, Assis de Minasul, Goiás, o Paulo Cruz de São Luís, no Maranhão. Deixe o seu like, ative as notificações, comenta aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense. E no link fixado, no comentário fixado aí desse vídeo, você tem acesso ao nosso WhatsApp para ter todas as informações do Fluminense na palma da sua mão. Não perca essa oportunidade. Clica, segue a gente por lá e você vai ter em tempo real as últimas notícias do Fluminense com a Central. Gente, bastidores da treta entre Fluminense e John Arias nos bastidores. O staff está muito irritado com a postura do Fluminense. Notícia desta manhã de quinta-feira, tem informações de ontem à noite também. E eu vou trazer o passo a passo, a ordem cronológica dos fatos para a gente comentar aqui sobre o John Arias. Primeiro, a Aline Nastari, competentíssima jornalista da TNT Sports, divulgou que o Arias recusou proposta de renovação do Flu. O colombiano ficou chateado depois do Fluminense recusar propostas do exterior. Arias e Flu combinaram de que o clube consideraria liberá-lo se recebesse ofertas que pagassem a partir de 10 milhões de euros pelos 50% que tem do jogador. É importante lembrar, o John Arias tem contrato com o Fluminense até agosto de 2026. O colombiano renovou com o Flu no início de 2023. Nessa janela, outra informação da Aline Nastari, tá, gente? A proposta que mais despertou o interesse do Arias foi a do Girona, de 7 milhões de euros. O time espanhol ofereceu ao colombiano um salário muito próximo ao que ele recebe no Fluminense, mas jogar na Espanha é um sonho para ele. E a última informação da Aline Nastari é que a última proposta do Galatasaray por Arias foi de 12 milhões de euros e atendia as exigências de valores. O Fluminense levaria 10 milhões de euros mesmo tendo 50% do Arias e o colombiano topou aí, mas o Flu fez uma contraproposta e a negociação acabou não rolando. E o GE, com o Marcelo Neves, competente jornalista e telespectador da Central Fluminense, gosta muito do nosso trabalho aqui, ele traz informações de bastidores muito importantes que eu vou contar agora. E assim, eu listei aqui duas das mais importantes aí dessa notícia de bastidor. Cara, o staff do Arias alega que o Fluminense não cumpriu o acordo de facilitar uma venda de 10 milhões de euros, né? Cerca de 62 milhões de reais na atual cotação. Os representantes se irritaram com a postura do Flu em apenas liberar o jogador no fim do ano. A ideia era uma saída imediata nesta janela. E a outra informação que aí eu acho que é a mais impactante e que talvez vai irritar muito o torcedor do Fluminense
é que a oferta salarial pela renovação contratual que foi recusada pelo John Arias era maior do que o jogador receberia no Girona e no Galatasaray. Ou seja, o John Arias ele não iria sair do Fluminense para ganhar muito mais que aqui, ganhar rios de dinheiro. Porque a grande justificativa dos jogadores que saem aqui do futebol brasileiro, quer jogar Champions, vai ganhar muito dinheiro, quer fazer a independência financeira lá fora, beleza, tudo bem. Cara, o John Arias iria receber menos no Girona e no Galatasaray do que ele receberia aqui no Fluminense se aceitasse essa renovação de contrato. Cara, para mim isso não entra na minha cabeça. Os jogadores do Fluminense, aqui no Fluminense, é claro que a gente acompanha o Fluminense, a gente não acompanha os outros times, né? Mas, cara, o Fluminense está pagando mais que time europeu e iria pagar pelo rapaz, pelo John Arias, e ele mesmo assim gostaria de jogar num futebol turco, num Girona. Gente, pelo amor de Deus, não tem nem comparação do Fluminense com esses dois clubes. O Fluminense é muito maior que os dois. O Girona, então, nem se fala. Pelo menos o Galatasaray é um dos principais do seu país. O Girona, meu Deus do céu, não é o principal nem lá de onde que ele fica, nem da cidade dele. Então, pelo amor de Deus, não dá também, eu até postei isso lá no Blue Sky, né, onde que o pessoal que era do Twitter foi. Cara, eu sou muito grato ao John Arias, acho que ele fez muito pelo clube, assim, nesses anos, campeão carioca, bicampeão, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, decidindo a Recopa, né, decidiu a classificação aí contra o Grêmio para as quartas de final, mas não dá para ele sair por merreca. Não dá para ele sair por 7 milhões de euros. Não dá para ele sair por 10, 12 milhões de euros. E aí, também o Fluminense está errado de estipular um valor com o jogador e isso aconteceu, o Fluminense não cumprir a palavra. Aí é errado também. Mas eu tô pensando no Fluminense Futebol Clube, parte técnica e financeira. São propostas ruins. O John Arias vale muito mais do que essas propostas que chegaram. E aí, o Fluminense tem contrato com ele até 2026, tem mais 3 janelas aí, né, ou 4 janelas para tentar negociar o jogador. Ele tem contrato até 2026, então tem a do final do ano de 2024, tem 2 janelas aí no ano que vem e tem uma janela em 2026. O Fluminense ou tenta ficar com o John Arias aí esse tempo todo, acho até que deve acontecer alguma coisa ou algum acordo entre as partes, né, já que o Arias deseja muito sair, até porque o Fluminense vai perdendo esse poder de barganha, cada vez mais que o contrato vai ficando próximo no fim, a gente acaba perdendo, o jogador perde o valor de quem quer contratar, isso é natural do mercado, mas não dá para o John Arias, pelo amor de Deus, sair por 7 milhões de euros por Girona só porque é um sonho dele. O Fluminense também tem o sonho dele de ser bicampeão da Libertadores, de ir bem no Mundial de Clubes, do Super Mundial de Clubes. E detalhe, cara, o Fluminense vai jogar o Super Mundial de Clubes. O Girona não vai passar nem perto, o Galatasaray também não vai jogar. Não dá, eu realmente, a cabeça de jogador é... Pô, se fosse o caso do cara ganhar rios de dinheiro, eu entenderia, tá, gente? Porque independência financeira todo mundo quer, todo mundo busca. Você que está assistindo, os jogadores, quem é de outras profissões, o médico, o enfermeiro, o advogado, o engenheiro, todo mundo aqui quer o melhor salário, quer sempre receber mais. Tudo bem. Agora, o Fluminense oferece um valor maior do que lá no futebol europeu, ele quer forçar a saída, ele quer sair mesmo assim, eu realmente não consigo entender, mas essa essa queda de braço aí, nesse cabo de guerra que está acontecendo nos bastidores do Fluminense entre John Arias, seu staff e o Fluminense Futebol Clube. A gente vai ficar atento nessas informações que saem, vamos tentar apurar também com o staff do jogador, fontes ligadas ao Fluminense, claro, conseguindo alguma informação, a gente vai trazer aqui no YouTube, vai trazer nas nossas redes sociais. Eu quero o seu comentário, torcedor tricolor, sobre toda essa situação. Fluminense, John Arias, seu staff, quem tá certo, quem tá errado. Deixa aí o seu comentário. Muito obrigado por você assistir até o final desse vídeo. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.